Olá, Doramas, tudo bom? Hoje nós vamos começar uma nova playlist e ela está sendo muito pedida aqui por vocês no canal. Então, vem descobrir tudo o que estamos falando depois da vinheta. Amigos, hoje nós vamos falar sobre doramas, claro, mas é para você que está começando ou até mesmo para você que está querendo indicar para algum conhecido. Você vai ter dicas aqui de boas histórias. Mas afinal de contas, o que seria um dorama? Bom, é basicamente um estilo televisivo asiático que está bombando atualmente aqui no Brasil. A palavra dorama verdadeiramente vem da pronúncia da palavra japonesa drama, mas se popularizou e hoje todo tipo de série asiática pode ser considerado drama, pode chegar aqui pra gente com esse nome de dorama. E por falar nisso, existem diversos tipos de formatos e de origem dessas produções. Pra gente aqui ficar mais próximo do que seria um dorama, é basicamente uma novela com uma dinâmica mais rápida, que vem ganhando uma força na história, que vem ganhando todo um desenvolvimento mais plotado. Então é uma história muito bem contada, dinâmica, que pode ter uma diferença entre os capítulos. Por exemplo, normalmente lá na Coreia são 16 capítulos uma temporada de dorama. Na China, a média são 24 capítulos. Já no Japão, a média são 12. Porém, isso não é uma regra. Então, se você quer conhecer um dorama, a primeira coisa a saber é a quantidade de capítulos, porque isso vai controlar um pouquinho a sua ansiedade. Existem doramas com mais de 50, mais de 100 capítulos. Isso aí vai variar de acordo com a história que você está assistindo. Além disso, os doramas eles podem ter mais de uma temporada. Normalmente é uma história fechada, com uma única temporada, assim como foi em A Lenda Um Luxo de Sonhar. Esse dorama que ficou famosíssimo aqui no Brasil. Mas pode ter mais do que uma temporada, como foi o caso de Aires 2. O próprio nome já diz que é a segunda temporada de uma história famosíssima. Inclusive, eu já até contei para vocês como foi a minha história, como eu descobri sobre os doramas e como eu me apaixonei pelas histórias, começando pelos dramas japoneses. E dando mais detalhes sobre os doramas, normalmente eles são conhecidos pelos seus temas. Na maioria das vezes, essas histórias misturam diversos sentimentos, mas são todos embasados em um grande tema que guia os capítulos. Hoje, por exemplo, nós vamos falar daqueles doramas que misturam alegria, emoção, paixão e surpresa, tudo isso em uma mesma história. E é isso que torna os doramas tão especiais, essa montanha russa de emoções. Bem, falar sobre doramas sempre gera muito assunto, muito conteúdo, muita discussão. Mas se você está querendo começar a assistir, existem duas formas principais. Você vai escolher a história e dentro desse contexto você tem que prestar atenção se o drama vai ser dublado ou não. Quando você escuta uma conversa em coreano, em chinês, que não tinha tanto costume, pode ser até um baque. Você pode ficar intrigado com aquela situação e talvez seja difícil manter a atenção nas legendas. No caso dos doramas isso é muito difícil, né? Porque a história ela vai cativar e automaticamente você vai começar a ler e prestar atenção. Entretanto, existem também aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade para conseguir ler e acompanhar toda a história. Mesmo quando o dorama ele é mais simples, apesar de todo o dinamismo do contexto. Então, nesse caso, eu indico que vocês comecem, por um dorama dublado. A opção é a seguinte: escolha um dorama dublado, veja primeiro o legendado para conferir se você consegue acompanhar a história. Tem alguns detalhes que você só vai conseguir ouvir, só vai conseguir sentir mesmo. Se a dublagem ela for muito bem feita, alguns detalhes eles também vão ficar proeminentes e você vai sentir a mesma sensação de estar assistindo um dorama no idioma original. Então isso varia muito de pessoa para pessoa, se você quer assistir dublado ou legendado. Eu particularmente
amo assistir de qualquer uma dessas duas formas. Porém, uma outra dica que eu lanço aqui para vocês é: se você chegou no final do dia cansado do trabalho, né, de ter visto muitas telas durante o dia, trabalhado o dia inteiro no computador, você pode querer descansar um pouco a visão. E sim, existe uma forma de descansar a visão assistindo algo. Para isso, você vai prestar a atenção não em um ponto específico como a legenda. Você pode prestar a atenção em toda a tela no contexto, né, do dorama, assistindo pela TV, por exemplo, e ouvindo a história. Por isso também é importante a gente assistir doramas dublados. Claro que é uma opção, mas é uma dica para você que quer se distrair, ver uma boa história. Nesse caso, a primeira dica de hoje fica justamente por A Lenda, Um Luxo de Sonhar. Bom, vai me passar um sermão agora. O começo desse dorama é uma montanha russa de emoções que vai se estender durante toda a história. E nós, inclusive, trouxemos aqui para vocês a opção para poder assistir legendado de graça lá no Viki. Vocês podem assistir procurando por Sua Lenda, o link está aqui no card. Ou você também pode fazer o download da história dublada que recentemente foi exibida no Brasil. Você tem essa opção. Todas as duas são ótimas, são fantásticas. A dublagem foi muito bem feita. Mas nós vamos pegar esse gancho aqui e vamos indicar doramas para vocês nesse mês tão especial. Digo isso porque nós vamos reforçar também a ideia nesse vídeo do Setembro Amarelo. Nós vamos apresentar aqui para você uma listinha de doramas que abordam a saúde mental. E sim, lembra quando eu falei que os doramas eles têm diversos tipos de tema? E na maioria das histórias você consegue aprender, você consegue tirar uma lição, além de, claro, se divertir. Esse tema, ele apesar de ser tabu, vem sido tratado há algum tempo pelos doramas, seja ele na Coreia, seja ele no Japão. Por isso nós escolhemos essa jornada aqui para você começar a assistir ou até mesmo para indicar. The Good Doctor é uma série muito conhecida pelo mundo, mas vocês sabiam que na verdade a origem dela é de um dorama coreano? Exatamente. Quando eu falei para vocês que o dorama tem uma linha única de diversidade que te proporciona uma montanha russa de emoções, isso chama a atenção das pessoas, tanto que essa série, esse dorama ganhou essa versão americana. O original da história é chamado O Bom Doutor, um dorama fantástico, pessoal. Tem disponível de graça, nós também vamos deixar indicado aqui para vocês no card. E basicamente você vai acompanhar a história de um médico. Ele na verdade tem autismo e nós vamos ver como ele lida com essa situação, ser um médico autista. Além de todos os desafios da profissão, ele acaba tentando provar também para as pessoas do hospital qual é a sua capacidade, como ele é capaz de resolver as coisas por si mesmo, desde viver a sua própria vida e até mesmo amar. É uma história fantástica, como eu já disse, que vale muito a pena dar uma chance. E ainda falando de histórias que são uma verdadeira quebra de estereótipos, nós temos aqui Flower Boy Next Door, estrelado por, claro, a icônica Park Shin-hye. Aqui nós temos uma outra história de tema diferente que vai te surpreender. Conhecemos essa garota introvertida que passa a maior parte do seu dia evitando contato com as pessoas a qualquer custo. Ela mal sai do apartamento dela, que é pequeno, e acha que essas pessoas que são extrovertidas são estranhas e muito enfadonhas. Porém, uma confusão justamente com um vizinho extrovertido, conhecido como Henrique, vai acabar movimentando a vida dessa garota e inclusive vai trazer um doce romance. E quem não ama um bom romance no dorama, não é mesmo? Essa história vai mostrar pra gente como a protagonista ficou com medo de sair do apartamento, vai mostrar todo esse contexto da fobia social e como ela faz para poder superar esse tipo de ansiedade. Então é uma história que vale muito a pena ser assistida e que você vai gostar. Ainda estamos vivendo em dias de pandemia e fica mais do que provado que precisamos cuidar bem da nossa saúde mental. E aproveitando também toda essa linha que nós estamos explicando, vamos citar esse dorama que é Sem Defeitos.
E que se você ainda não assistiu, vale muito a pena dar uma chance para essa história belíssima, Kill Me Heal Me. Cha Do-yeon, que é interpretado pelo icônico Ji Sang, um dos melhores atores da Coreia, acaba apresentando um personagem pra gente que luta contra um transtorno de personalidade múltipla, que na verdade foi um resultado traumático da infância. O nosso protagonista tem 7 personalidades, e uma delas é apaixonado pela psicóloga dele. Esse dorama ele faz um ótimo trabalho, não só por apenas expor essa doença mental do Cha Do-yeon, mas principalmente por expor que esta pessoa, que esse personagem está disposto a descobrir na verdade qual é a raiz da sua doença e também a se curar. E você vai descobrir o talento desse homem. Ele apresenta 7 personagens pra gente completamente diferentes. Lembra daquela montanha-russa de emoções que eu falei? Humor, alegria, emoção, arrepio, romance. Tudo isso dentro desse dorama que vale muito a pena dar uma chance, pessoal. E você, conhece uma pessoa que não consegue se controlar e do nada explode? Pois é, temos aqui um outro dorama que detalha muito bem essa situação. O Mecânico de Almas vai mostrar para vocês como a protagonista da história entrou em colapso e foi diagnosticada com borderline. Um outro mal psicológico sendo abordado nos doramas de forma maestral. Mesmo quando a protagonista dessa história está emocional e instável, ela acaba recebendo uma ajuda. E ela sim decide se tratar com psicoterapia. E é no meio desse processo que nós vamos acompanhar que você vai descobrir como ela faz para tirar forças para lidar com esses colapsos, encontrar a cura e também poder amar. É uma história linda que já foi indicada aqui no canal, que você também não vai se arrepender de dar uma chance. Todas as histórias que eu listei para vocês aqui até agora são doramas legendados. E a dica que eu vou passar agora, ela conta com a opção dublada lá na Netflix. Então, se você tem essa necessidade de começar a assistir um dorama dublado ou vai indicar para alguém que pediu um dorama dublado, esta oportunidade é imperdível. Esse dorama tem estética visual, ambiente, atuações maravilhosas, uma trilha sonora impecável. Além de todos esses fatores, a história desse dorama é única. Eu não poderia deixar de citar para você esse dorama que tem todos esses elementos e vai te surpreender a cada capítulo com uma nova trama. O icônico Tudo Bem Não Ser Normal é este dorama que vai te entregar um trabalho perfeito. Vou deixar aqui as informações e você consegue assistir na Netflix, como eu já disse. Mas se a intenção é chamar a atenção da pessoa através da comédia, tem um outro dorama aqui que é o meu queridinho, porém ele só está legendado pra gente. Limpe Compaixão é uma história que eu amo. Ela vai te fazer suspirar e também vai te fazer rir muito. Você vai conhecer com o nosso protagonista que lida há anos com um grave toque. Isso fez com que ele desenvolvesse misofobia, que é o medo mórbido por ter contato com germes ou até mesmo com sujeiras. Isso tudo porque ele tem sofrido desde a infância. E isso acabou impedindo que ele tenha relacionamento e viva sua vida normalmente. Porém, ele acaba encontrando em um belo dia na sua vida Geosol, uma garota que vai desafiar ele a mudar. E é claro que esse dorama é muito romântico. E além disso, ele vai abordar também temas que são polêmicos na Coreia, como a dificuldade de viver naquele país e até mesmo de trabalhar, de encontrar um bom emprego, como as pessoas são cobradas nesse sentido. Uma cultura que você também precisa conhecer. E fica a dica dessa história maravilhosa. E vocês, comentem aqui embaixo, por favor, como foi que conheceram os doramas, o que mais te chama a atenção e o que não pode faltar em uma boa história. Já tem tanta coisa ruim por aí, né, pessoal? Então nós temos que falar de coisas boas, bons doramas e principalmente não dar ouvido para as pessoas que criticam você por ter esse hobby, porque assistir dorama é tudo de bom. A pessoa que talvez te critique ainda não entende o contexto, não entende a beleza de assistir um bom dorama, de se divertir.
e no mais, se divertir no conforto da sua casa. Olha só. E se você gostou das nossas dicas, todos esses doramas aqui são coreanos. Não se esqueça, inscreva-se no canal. Em breve você vai ter a continuidade desse vídeo com mais dicas. Nós vamos mostrar como esse universo dos doramas é grande. E é claro que nós vamos contar também muito sobre doramas chineses e também os icônicos doramas tailandeses. Não se esqueça de ativar o sininho. Até a próxima, pessoal. Um abraço e tchau!